Você acha que todo crente deveria se se sondar para ver como que está o coração, as motivações, para daí definir se vai ter ou não uma fé para receber favor de Deus? Você quer saber se isso é correto ou não e o que isso pode produzir na sua vida? Então fica comigo, porque está começando mais um devocional na presença do Pai. Lembrando, olha como ficou lindo essa capa. Esse é o novo devocional na presença do Pai 2026. O outro tinha aquela capa branca, esse é uma capa azul, mantendo o padrão, mas com novidades, tá, gente? Além do texto com a revelação e o versículo, agora nós temos o pensamento do dia, nós temos um plano de leitura, uma dieta espiritual poderosa, onde você vai ler em um ano o Novo Testamento, Salmos e o Provérbio do dia, e você tem a confissão da palavra, e mais um espaço para anotação. Então está bem mais completo, 365 novas mensagens para edificar a sua vida. Super lançamento, você pode adquirir clicando no link que aparece na bio, vai chegar na sua casa. Muito bem, eu pergunto para você hoje, você está mais consciente do seu pecado ou mais consciente da justiça de Cristo e do sangue de Jesus sobre a sua vida? A tradição, ela nos ensina a ficarmos ocupados conosco mesmo. Mas o resultado disso é sempre culpa e condenação. E, obviamente, perda de fé, que paralisa o favor de Deus. Saímos debaixo do favor. Uma das coisas que me ensinaram é que eu deveria sondar meu coração antes de adorar a Deus. Qual que é o problema disso? É que quando eu fazia isso, o resultado era sempre condenação, porque eu vou encontrar erro. Quanto mais eu me sondava, mais eu me sentia indigno de adorar, porque via meus erros. E dessa maneira, no lugar de ficar mais consciente do meu Salvador, eu ficava mais consciente de mim mesmo e dos meus pecados. Isso é horroroso. Isso destrói a fé e a alegria do coração, né? Para crer naquilo que Deus tem para cada um de nós. Mas qual que era a ideia? A ideia de estar certo, estar correto, antes de adorar a Deus. E isso é uma tradição humana. Não tem sentido eu me lavar antes de tomar banho. Alguns dizem, não, pastor, eu preciso consertar minha vida antes de aceitar Jesus. Isso é dito por pessoas não convertidas, mas também é dito por crentes, por incrível que pareça. Porque depois de convertidos, essas pessoas dizem, não, eu preciso consertar minha vida antes de ser usado por Deus, antes de receber um milagre, antes de liderar, antes de orar, percebe? Mas não é interessante, não é impressionante que lá em Lucas, no capítulo 7, verso 37, aquela mulher pecadora que derrama o perfume aos pés de Jesus, adora o Senhor e é aceita, a sua adoração é aceita, mas o perdão dos seus pecados só vem 10 versículos para frente. Ou seja, não é realmente o pecado que nos impede de adorar. Senão essa mulher não poderia ter adorado, uma vez que o pecado dela só foi perdoado no final. É a fé nele que te abre o espaço. Não importa a sua condição. Venha para Jesus, do jeito que você está. Se você está perdido, se você ainda não nasceu de novo, não importa se você é um drogado, se você é um pecador terrível, não importa. Creia, confesse que você é pecador, entregue a sua vida para o Salvador e venha do jeito que você está. Você não tem que tentar arrumar nada, quem vai mudar a sua vida é Ele. Você não tem que procurar o pecado, porque está adorando aquele que é o perdoador. Você não tem que procurar a doença, porque você vai estar adorando aquele que é o curador. Nós precisamos ser livres de nos ocuparmos conosco mesmo, de nos ocuparmos com Cristo. Nós pensamos que tudo depende do nosso comportamento, da nossa obediência, nossa justiça, mas na verdade, tudo depende de Cristo. A obra consumada de Cristo foi completa e perfeita para sempre. Vamos anotar isso? Pega o seu caderno de anotação ou escreve aí nos comentários. A obra consumada de Cristo foi completa e perfeita para sempre. A
obra consumada de Cristo foi completa, perfeita para sempre. Aleluia! Creia nisso. O Senhor quer que tenhamos consciência do perdão e não consciência do pecado. Olha o que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta também, de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. E olha o verso 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência, e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Uau! Olha o que a Bíblia está dizendo. Uma má consciência, mencionada aqui em Hebreus capítulo 10, é uma consciência que está sempre consciente do pecado e não do perdão. E Deus quer te livrar dessa má consciência. É a culpa e a condenação que impede as pessoas de receberem a cura, de receberem toda sorte de bênçãos. Porque, como eu te falei, ela fica olhando para si e perde a fé. Porque ela simplesmente conclui que elas não merecem. Elas não duvidam que Deus pode fazer, mas elas duvidam que Ele queira fazer. Porque pensam que tudo depende do próprio merecimento. Ora, por que a condenação é tão perigosa? Por causa da culpa. Sempre que nos sentimos culpados, instintivamente nós concluímos que alguém precisa pagar pelo pecado. E geralmente nós mesmos temos que pagar. Eu vou descrever aqui para você o que acontece quando você é consciente do pecado. Primeiro, seu corpo responde a uma necessidade de punição e você começa a desenvolver depressão, ansiedade e todo tipo de doença psicossomática. Muitos crentes não estão doentes por causa do pecado, mas por causa da culpa que vem da condenação na mente. Outras vezes, em vez de se punir, você começa a punir sua família, porque afinal de contas alguém tem que ser culpado. Aí começa o abuso verbal e às vezes até físico. Conscientemente você passa a acreditar que não merece o sucesso e começa a se auto-sabotar para se punir e levar a si mesmo a falhar. Você sabota também os relacionamentos. Você simplesmente acha que não merece o sucesso. Mas você precisa entender que Jesus já foi punido no seu lugar. Pare de se condenar, pare de se punir. A existência da culpa e da condenação na sua vida mostra que você não acredita que foi realmente perdoado. Não acredita, por isso, que está debaixo do favor. Claro que eu não estou falando de quem deseja viver no pecado. Eu estou falando de crentes nascidos de novo, que vivem debaixo de condenação, pensando com isso agradar a Deus. Mas, infelizmente, deixam de desfrutar do favor. Quanto mais você ouvir sobre a graça e receber revelação, mais fé você terá para desfrutar da bênção de Deus. Olha, uma maneira simples de você perceber a diferença entre a graça e a lei é esta. A graça diz respeito a suprimento. Lei diz respeito a demandas e exigências. Então, andar pela graça significa viver pelo suprimento de Deus em todas as áreas e todos os aspectos do nosso cotidiano. A lei sempre diz, faça isso. É sempre uma demanda. Mas a graça fornece o suprimento para cumprir a vontade de Deus. A lei exige justiça,
mas a graça nos dá o suprimento para sermos justos. Eu te recomendo a orar, para ver que na sua carne não habita bem nenhum. Que você possa cair em si mesmo como um filho pródigo e voltar-se para o Pai. Eu rejeito a justiça própria e a condenação. Eu não confio na minha carne e eu creio que Cristo, somente Ele, é a minha justiça. E por isso, o favor está sobre a minha vida. Que você possa crer nisso também e viver em paz, desfrutando do favor e dos milagres de Deus na sua vida. Vamos orar? Lembre-se de se inscrever, clica aqui, se inscrever no nosso canal e no final compartilhe o link dessa live com pessoas que você ama lá no seu grupo de WhatsApp. Pai, eu declaro que nenhuma condenação, nenhuma culpa, nenhuma acusação há para os meus irmãos. Que eles sejam livres da culpa e da condenação e passem a viver com consciência de perdão, para que dessa maneira tenham fé para receber o teu milagre e o teu favor imerecido em cada área da vida deles, no nome de Jesus. Deus te abençoe, fica no favor, fica na paz.